simplesmente criação de variáveis. Agora sim, veja que agora eu estou criando uma variável chamada CNN. O nome dessa variável poderia ser qualquer nome. Eu preferi colocar CNN porque é um costume que eu tenho. CNN seria um mnemônico que representa a conexão. Ok? Então, essa variável está sendo criada com o tipo idêntico ao tipo que vai ser o retorno do get. Isso não é coincidência, não. Isso é proposital. Por quê? Porque essa variável, lá embaixo, eu vou lá para baixo agora, ela vai ser o retorno da minha função. Ela vai ser o retorno do meu método get. Então, o método get ele vai estar retornando essa variável. Então, veja que esse método retorna o tipo connection. E a variável que eu vou retornar é justamente essa variável que eu estou criando aqui do tipo connection. Obviamente, ela vai ter que ser do mesmo tipo. Perguntas. Ok? Então, a gente aprendeu o quê? Que static indica que esse método ele pertence à classe. Ou seja, ele pode ser utilizado direto da classe. Eu não preciso instanciar um objeto para fazer uso desse método. Ok? Connection é o tipo de dado que vai ser retornado por esse método. E o conteúdo vai ser retornado por essa variável aqui. Então, qual vai ser o meu objetivo agora? O meu objetivo vai ser colocar uma conexão dentro dessa variável, que é o que a gente vai fazer aqui dentro do try. Ok? Aproveitando o try, que também é um assunto dessa aula, nós vamos iniciar o assunto do try catch. É um assunto um pouco extenso, por esse motivo nós só vamos iniciá-lo agora nessa aula e pretendemos finalizar na próxima ou na outra aula o assunto de try catch. Inclusive, uma das questões da atividade é sobre esse try catch. Ok? Praticamente, abrindo uma discussão sobre esse try catch, o que significa isso? Em primeiro lugar, do inglês, né? O try é para tentar. Ou seja, então ele está tentando executar isso aqui. Se ele está dizendo que está tentando executar, ele já está abrindo uma possibilidade de não conseguir. Ok? Então, se eu estou tentando executar esse comando aqui embaixo, esses comandos, esse bloco de comandos que está dentro dessas chaves aqui, significa dizer que eu tenho duas alternativas. Ou o bloco todo é executado sem erros, ou acontece algum erro, alguma falha em algum desses comandos. E, tratando-se de conexão, o próprio Java exige o tratamento do erro. O Java ele vai exigir. Se você não colocar um try catch aqui, e você pensar assim, não, eu quero que se der erro eu resolvo. Não, eu vou deixa dar a mensagem que for para o usuário. Eu não quero tratar esse erro, não. O Java vai chegar para você e vai dizer, eu não concordo com isso. Se você vai fazer uma conexão, você vai ser obrigado a tratar o erro. Ok? Ele obriga você a fazer isso. Por isso que a gente já está usando aqui o try catch. Então, se alguma coisa der errado aqui, ele para a execução do bloco. Se esse bloco tivesse 10, 15, 30, 200 comandos, o comando que deu erro para a execução do bloco e ele pula para começar a fazer os catches aqui. Ok? Cada catch desse é um tratamento de erro. Agora esse tratamento de erro a gente vai ver daqui a pouquinho. Ok? Vamos pular. Então aí você pergunta, e se funcionou? Se tudo aqui funcionou, ele não vai tratar esses erros aqui porque não deu erro. Então ele vai pular todos os catches e vai aqui para depois dessas chaves aqui. Depois do bloco try catch todo, ele vai executar o que tiver aqui depois, que é justamente o retorno. Ok? Agora, se deu erro, se deu alguma falha aqui, se deu algum erro aqui, então ele vai tratar esses try catches aqui todinho. Ok? Só a gente não vai detalhar muito o que tem aqui dentro, até porque tem conceito de pilha aqui, tem um monte de conceito aqui, que a gente não vai ver agora. Mas, tecnicamente falando, você teria as possíveis classes de erros que poderiam acontecer. Então, eu tenho essa classe de erro, eu tenho essa outra classe de erro, tem outra classe de erro aqui, erro de SQL, enfim. Então, para cada classe de erro, o Java ele instancia um objeto que trata aquele erro, que traz informações para você sobre aquele erro. E esse objeto é esse objetozinho E aqui. Ok? Então veja que aqui eu estou pegando já estou usando um métodozinho.
Agora a gente não vai entrar no mérito dessa discussão aqui não, porque isso aqui já seria um pouco de programação um pouco mais avançada. Isso aqui a gente, como se trata de uma classe de conexão, a gente não vai se aprofundar nessa parte, até porque não faz sentido a gente se aprofundar muito nesse assunto. Ok? Então, recapitulando, o principal aqui para você que vai trabalhar com conexão de banco de dados é entender como você se conecta com o banco de dados. Então, você pega a classe de conexão, coloca aqui o driver, a URL, o login do usuário master, né, do banco de dados, e a senha. Ok? E aqui embaixo, você sabe que tem que tratar esses erros. Aqui vai ser feita a conexão. Observe que a variávelzinha driver, tá vendo? Essa variável driver está aqui, tá vendo? A variávelzinha. Ok? Ela levantou uma instância para você. Apesar da gente não entender muito bem, com exatidão, né, nesse momento do curso, o que está sendo feito aqui. Mas está claro, né, que eu estou levantando uma instância daquele driver. Né? Ou seja, eu estou levantando uma instância de uma conexão com aquele driver. Ok? Existe esse métodozinho aqui que vai retornar a conexão, vai ser colocada dentro da variável que eu criei. Ok? E veja que aqui eu tenho a variável URL, a variável login, a variável senha. Então essas duas linhas de comandos, o principal motivo delas é fazer realmente levantar uma instância de uma conexão. E essa instância vai ser dirigida para essa variável. Observe que eu coloquei uma mensagem minha aqui, conexão com o banco de dados estabelecida com sucesso. Eu posso tirar essa mensagem, eu não preciso dela. Mas eu coloquei para que você visualize melhor, assim que ele se conectar, que a conexão foi bem sucedida. Da mesma forma, se der algum erro de conexão, esses sysáuts vão imprimir a respectiva mensagem de erro de conexão que aconteceu. Ok? Tudo bem. Podemos já fazer o teste, né? Podemos já continuar. Eu já acabei a explicação. Agora vamos lá, vamos dar uma filadinha no nosso slide. Já criamos a classe de conexão. Ok? Vamos agora fazer um primeiro exercício. Criar um programa que se conecte ao banco de dados exemplo DB que nós criamos na aula passada. Vamos começar com essa brincadeirinha agora. Vamos aqui ao nosso projeto. Eu vou até fechar essa classe de conexão, mas qualquer coisa a gente volta aqui e a gente relembra como é que ela está. Vamos agora criar no nosso projetinho aqui uma classe chamada exemplo 01, ok? Como ela vai ser um programa que vai rodar, né, um exercício, a gente vai rodar esse programa, então já vamos pedir para ele criar o método main. Veja que ele já é um void, né, o public static void main, aquele métodozinho que a gente está acostumado desde o começo a criá-lo, mesmo que sem entender, mas agora está bem mais claro. Só está faltando a gente entender essa partezinha aqui, que é a parte de vetores, mas a gente chega lá. Finish. Então, criamos o método, ele já coloca aquela parte de comentários aqui, mas para não poluir tanto, eu vou retirar por enquanto essa parte de comentários aqui. Ok. Então, qual vai ser o nosso trabalho agora? Eu quero fazer um programa que se conecte ao banco, mas eu já tenho uma classe de conexão, então está muito fácil para mim. Então, vamos ver o programa gigantesco que a gente vai fazer agora. Vou criar uma variávelzinha de conexão do tipo connection do Java. Então, vejam lá, pessoal, aquilo que eu estava falando no começo, né? Vejam que não tem nenhum import aqui, tá vendo? Não existe nenhum import aqui. Simplesmente tem um public class exemplo 1, ok? E eu vou já começar a escrever aqui o meu connection. E eu vou pedir ajuda, eu vou dar um contrabarra de espaço aqui. Veja que ele já está sugerindo para mim esse connection aqui. Ok? Cuidado. Da primeira vez ele sugere esse aqui, ó. Da primeira vez é esse que ele sugere. Mas eu não quero esse, eu quero esse aqui, que é do próprio Java. Então quando eu coloco isso, ele já bota o import aqui para mim. Ok? Então ele já põe o import para mim. Então é o tipo da coisa que você deve ter visto muito programa Java por aí. Poxa, esse programa está complicado, está difícil, está grande, está cheio de import. Os imports, a própria IDE do Eclipse,
ou do NetBeans, qualquer outro aplicativo que você tenha para Java, ele já vai colocando os imports. Você só vai precisar fazer imports de classes que você tenha programado em outro sistema e que você quiser fazer uma reusabilidade. Ok? Então, continuando. Connection, eu vou criar uma variávelzinha chamada CNNDB. É um costume meu, eu gosto muito de usar esse nome. CNNDB, ou seja, conexão com banco de dados.